um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Está bom o som? Sim. E eu estou muito emocionada, realmente muito feliz, porque esses desenhos fizeram parte, sim, da minha infância soviética. E, inclusive, esse desenho foi o meu desenho preferido. Então, realmente, muito obrigada pelo convite, por essa chance de relembrar, rever esses desenhos, também refletir um pouco. E também muito obrigada pela presença de todos vocês hoje aqui, apesar do horário, apesar do frio intenso, né, que estamos vivendo hoje em Niterói. Só lembrando que essa animação que estamos vendo hoje, ela é a segunda animação, né, de uma série grega, né, que nós vamos, acho que, mostrar toda, né, com legendas também. E é uma série grega que consiste em 5 títulos, né? O primeiro nós já mostramos, O Retorno de Olimpo, de 69. O segundo desenho é de 71, que é o de hoje. O próximo também de 71 são Argonautas. Em 73 saiu Perseu. Em 74 Prometeu. E todos os desenhos eles têm a mesma diretora. Ela é a mesma dos 5, Alexandra Snezhko-Blotskaya. E o desenho aqui é de Alexander Trusov, roteiro de Alexei Simukov e música de Vitaly Giviksman. E aí isso tudo eu conto também por uma razão, para a gente pensar, porque quando a gente fala de filmes, de desenho é uma palavra não muito científica, né? Animação. Né? Quando a gente fala de filmes, animações, é sempre uma questão interessante para pensar, a questão da autoria. Né? Quem é o autor? Porque quando a gente pega, por exemplo, um livro, romance, tem autor ali. Né? Agora, no caso dos desenhos, como vocês podem ver, é um coletivo, né? Uma autoria coletiva. Então, e também a presença de várias linguagens, né? Por exemplo, as imagens, desenho, também música, né? Aqui no caso também temos legendas. Então, reparem como essas linguagens elas podem confluir, coincidir ou, pelo contrário, em alguns momentos, até contrariar uma a outra. Né? Também é uma coisa interessante a gente observar. Aí do enredo a professora Renata já falou, vou pular essa parte, também para não tomar muito tempo de vocês. Por favor, não se assustem, porque não é uma palestra, são só pequenas observações, não é nada. E quando a gente fala desse desenho específico, outra questão que me chama a atenção sempre, e que eu pensei em abordar também, é que a gente está vendo a mitologia grega no contexto soviético. Né? Isso é muito interessante. E se a gente pensar nas ideias do filósofo russo Mikhail Bakhtin, né? Ele afirma que sempre chama a atenção para o fato de que nenhum enunciado, nenhuma fala, nenhum enunciado, ele existe fora do seu contexto, não dá para retirar. Né? Então a gente pode pensar esse desenho também como um enunciado, como um texto que a gente não pode analisar fora do contexto. Então o contexto é muito importante, sim. E qual que é o contexto desse desenho? O contexto soviético, porque o contexto da mitologia grega nós já até abordamos um pouquinho. Então nós falamos da época pós-degelo, início de uma outra próxima etapa na União Soviética que chama-se a estagnação, que durou o início do governo de Brezhnev até Perestroika e foi caracterizada pela estagnação político-econômica e perseguições dos dissidentes. Por isso, isso já acontecia também nas épocas anteriores, mas também por isso muitas coisas elas não podiam ser ditas abertamente, as críticas, as reflexões. Então, a literatura infantil e, em especial, também a animação,
eles viraram uma espécie de refúgio da censura, né? Então muitas coisas que não podiam ser ditas em outras formas, né, eram ditas de forma mais velada, né, nos desenhos, na literatura infantil. Então, o que chama também nossa atenção aqui é que não é um desenho como talvez a gente está mais acostumado a pensar, né? Não é desenho só para público infantil, né? É um desenho para vários públicos, que também sugerem reflexões mais profundas, né? Por exemplo, o personagem central, talvez outro, além do Teseu em si, aqui é Minotauro, né? E a figura do Minotauro, como nós sabemos, na mitologia grega, vocês me corrigem se não for isso, ela é um resquício dos cultos antigos da veneração de boi. E aqui no desenho, e nesses cultos, a gente tem vários resquícios também hoje em dia, né? Essas corridas de boi, né, que acontecem nas cidades. Aqui, acho que aqui no Brasil também existe, né? E no desenho, esse Minotauro, aparentemente, ele representa o mal, né, que precisa ser morto, assassinado, também para que um novo ciclo se comece, né? Para que comece... Tem a história do Teseu, né, que retoma o poder do pai terrestre dele, né? E tem também a história do Minotauro, que também precisa ser morto para que um novo ciclo se inicie. Mas é interessante pensar também, de novo, no contexto, e o contexto é século XX, né? E nós temos o Minotauro muito presente como figura mitológica na arte do século XX. E eu trouxe aqui, inclusive, algumas imagens. Então, na arte do século XX, nós temos o retorno, em geral, dos enredos mitológicos. Porém, com uma releitura, né? Nós vemos esses enredos mitológicos com traços mais individualistas e que representam uma característica em comum, que na minha opinião é a solidão humana. Então, na arte do século XX, por exemplo, nos quadros de Henri Matisse, Pablo Picasso, como vocês podem ver, a imagem negativa do Minotauro, essa que nós vemos acentuada no desenho, ela é questionada. E também a gente vê ele como uma vítima da sociedade, como um excluído, ou como uma metáfora do ser humano moderno, né? Porque ele tem essa parte bestial, né? E a parte humana também, né? Ele é um filho também humano. E outra questão também interessante para pensarmos é a história do labirinto, que justamente aparece aqui, né? Eu não tive tempo, infelizmente, de encontrar o lugar em que essa mosaica aparece, está? Depois eu posso pesquisar melhor, faltou um pouco de tempo. Mas o labirinto, ele também é muito repensado no século XX como uma representação do inconsciente, né? Do consciente humano. Então a gente pode também refletir sobre isso. E essa mosaica em particular é muito interessante, porque nós temos o labirinto, o Minotauro no centro, e quem olha essa mosaica, inevitavelmente faz dois tipos de percurso. Ou está fugindo de Minotauro, procurando saída do labirinto, ou está tentando chegar no Minotauro e talvez então ajudá-lo. Né? Reparem como é curiosa, né? Essa duplicidade da figura de Minotauro. E outras imagens que passaram aqui anteriormente, acho que um pouco antes, eram de uma revista Minotauro, que era editada nos anos 30, se não me engano. E as capas dessas revistas foram feitas por vários artistas famosíssimos, né?
E eu trouxe esses capos para vocês verem também como essa figura de Minotauro foi repensada por cada um deles, né? Foi representado por cada um deles. Achei bem interessante essas representações. E também tem um meme que eu trouxe. O Minotauro, aliás, ele é muito presente nos memes também. Esse é um meme russo, mas também talvez exista meme em português semelhante, em que o Minotauro é encontrado, né? E ele diz: vão embora. Né? Ou seja, ele não quer ser encontrado, não quer ser incomodado. É a gente que faz isso. E a segunda parte da minha fala, ela na verdade se deve a uma descoberta maravilhosa do Félix e da Bruna, que estão presentes aqui. Estão aqui. E eles descobriram um capítulo de um livro de Sergei Zhuk. Esse capítulo se chama assim: Dances for the Masses, Revolution, Class, Proletarian Music and Dance in Cold War Ukraine. E nesse capítulo, o interessante é que o autor ele aborda a cultura de dança na União Soviética, né? Por que isso, o que isso tem a ver com o desenho? Vocês podem me perguntar, né? Talvez vocês repararam que em algum momento, quando o navio sai, né, de Atenas para Creta, eles começam a dançar, né? Então essa dança ela realmente é um momento importante, né, em que inclusive muda o humor, né, dos condenados à morte. E o interessante é que a dança, né, na União Soviética, ela também sobrevivia de uma forma muito interessante, né? Havia, segundo o autor, né, haviam palácios soviéticos da cultura, casas da cultura, em que eram organizadas festas para jovens soviéticos, e o objetivo dessas festas era, no início, propaganda, né? Educar essas jovens no espírito soviético. Porém, essas pistas da dança, ou tantsplachatka em russo, eles se tornaram um local não apenas para a propaganda comunista, mas também para a democratização do consumo da cultura popular ocidental. Ou seja, foi um espaço em que aos poucos começou a penetrar a música ocidental proibida, né? E então a juventude soviética na pista de dança subvertia as práticas e representações que eles foram impostas de dentro, né? É uma espécie de mini revolução, né? Mini subversão, não só rejeitando-os ou transformando-os, embora isso também tenha ocorrido, mas de muitas maneiras diferentes. Como é que aconteciam essas subversões? No começo dessas festas, as bandas de música começavam a tocar músicas soviéticas oficiais. E esses programas que eles tocavam de música tinham que ser aprovados pelo governo. No entanto, todas as bandas também tocavam rock ocidental, isso todos eles faziam. E quando os oficiais do governo estavam presentes, e eles sabiam disso, eles eram avisados, porque também esses oficiais se vestiam, se comportavam de um jeito diferente, então dava para perceber que tinha alguém estranho. Aí as bandas tocavam músicas oficiais, tudo bonito, né? Mas assim que esses oficiais saíam, aí entrava rock. Inclusive, quando eu cheguei aqui na sala hoje, estava tocando Deep Purple, né? O professor Renato colocou. E a lista era essa, né? Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Doors, né? Que eles colocavam. Então, normalmente essas bandas alternavam entre danças rápidas, ocidentais, e danças lentas, soviéticas. E no fim da festa, quando já nenhum oficial estava presente, era só alegria, só músicas ocidentais.
as bandas, claro, elas queriam ser populares, então tocavam músicas consideradas legais, ou seja, rock ocidental. E aqui citando o autor, nesse momento em que tocava rock ocidental, os dançarinos voltavam para a pista de dança, formavam círculos de 5 e 10 pessoas e dançavam suas danças pervertidas. Como reclamam os ideólogos do Komsomol, as ideias de luta de classes e revolução foram substituídas por noções de puro entretenimento. Então, quando eu leio essa frase, né, que eles formavam círculos de 5 e 10 pessoas, dançavam, né, uma forma de revolta, né, de subversão, isso me lembra muito esse momento do desenho que nós vimos, né, que é o momento chave também em que acontece a mudança do humor dos personagens. E na década dos anos 70, que é justamente a época em que o desenho se localiza, a cultura da dança popular soviética, conhecida como discoteca socialista, gente, tornou-se uma nova frente da Guerra Fria cultural, né? Era uma das frentes da Guerra Fria também. E outra questão que eu estava pensando em relação a tudo isso é o livro de Mikhail Bakhtin, A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, e o contexto de François Rabelais. Se vocês não conhecem esse livro ainda, é uma super dica, é um livro interessantíssimo. Nesse livro, entre outras coisas, Bakhtin fala sobre carnaval, né? Que tem tudo a ver com nós, com o Brasil, né? Com o Rio de Janeiro, com o Niterói. Acabamos, aliás, de passar por um carnaval meio atrasado agora. E carnaval, dança e festa popular, eles são apresentados por Bakhtin também como um universo paralelo, uma subversão que existe em relação à cultura oficial, rígida, dominante, controladora, né? Então, diz Mikhail Bakhtin nesse livro que por algum momento o povo tinha esse período, né, uma semana, que seja, em que ele podia respirar livremente, em que as diferenças sociais, porque também existiam na União Soviética, e também existiam sempre, né, podiam ser esquecidas, né, e todo mundo era igual e participava de maneira igual dessas festividades, dessas danças, né. E isso também me lembrou muito a dança que nós vemos no desenho. A princípio era isso. Tem as imagens que eu encontrei na internet, algumas fotos dessas danças. Olha, essa foto é vaga, né? De várias épocas, né, que dá para sentir a presença da cultura ocidental também. Não nessa foto especificamente, acho, mas tem algumas. Acho que essa, sim. Aqui com certeza, até pelas roupas das moças, né, dá para sentir esse ar de subversão, né? Só respondendo essa parte da música, no mito de Teseu aparece essa informação de que ele cria uma música, e na verdade uma dança, desculpa, falando da dança, ele cria uma dança em comemoração à morte do Minotauro. A discussão de onde essa dança é feita, se ela é feita ainda na ilha de Creta ou na ilha de Delos, para onde ele parte na sequência, para, de certa maneira, parte para Naxos, depois de Naxos para Delos, e na ilha de Delos, aí dependendo da versão do mito, ou ele vai para em luto, chorar a tristeza da perda de Ariadne, ou simplesmente continua a viagem dele. E aí, nessa ilha de Delos, dedicada a Apolo, ele, em comemoração, cria essa dança, que é descrita com movimentos circulares e complexos para emular o labirinto, a entrada e a saída do labirinto. Isso é um elemento que está no mito. Então, dança tem a ver com o labirinto. A dança tem no mito, não estou dizendo no desenho propriamente. Ontem calhou que eu ouvi a professora Juliana Gargussa, que é helenísta da USP, e ela estava lendo um poema de Bakílides, se eu não estou enganada, que trata justamente disso, dessa dança, esses movimentos circulares, fala dos cachos do cabelo de Teseu e tal. Então é parte realmente do repertório
da antiguidade à dança, mas essa aqui é uma dança que antecede a Vitória, né? Ela acho que está intrincada com ele. Eu estava pensando no âmbito da produção soviética, né? Se teria alguma coisa a ver com uma tradição de dança soviética por ser uma produção soviética. Mas certamente tem uma identidade com ele, né? Com o Teseu como figura mitológica. Parece que não é só tradição soviética, me parece que é uma espécie de dança universal circular, né? Uma referência a várias culturas ali. Eu ia dizer isso. Em relação ao que eu vi no desenho, para mim a dança simula uma dança matricial, mas não só de uma cultura. Eu diria do Mediterrâneo, do Egito Mediterrâneo, do leste europeu. Por exemplo, eu dancei uma dança parecida com aquela num casamento em Brasov, na Romênia. Que era exatamente essa, em que você abraça as pessoas assim e fica dançando lateralmente em círculo. E ali, acho que a gente não vê o círculo por causa da câmera do desenho, propriamente, que é mais chapado, mais 2D, mais quadradão. Mas eles podiam estar fazendo um círculo, assim, como é essa matriz de dança. E aí agora eu acho que foi uma adaptação muito soviética, nesse sentido, colocar a dança naquele momento, não necessariamente a forma. Porque a dança, no mito, aparece como comemoração à vitória. Ali a dança aparece antes, na ida para o combate. E ele diz, quem tem a cabeça vitoriosa, quem acredita na vitória, já tem metade da vitória. Exato. Então eu acho que isso é um discurso muito de positividade, de colocar para cima, que eu acho que pode ter alguma coisa a ver com alguma bandeira ali levantada. Eu concordo, e combina com o momento que eu tinha até notado, ó, quando eles já estão ali na entrada do labirinto. E aí você fica ali, porque depois as pessoas vão ver em casa uma voz do nada. Não, eu só queria comentar o seguinte, que isso conversa, me parece, nesse tom faz sentido, com o que eu anotei, 12 minutos e 15 do filme, quando eles estão jovens e tem o fio, e cada um deles vai segurando no fio, né? Não é só Teseu, ele passa o fio para os demais, isso é coisa do filme, não tem nada a ver com mitologia. Uma noção de comunidade. E ele fala, precisamos nos manter juntos. E aí eles seguram o fio. Entendem como casa com esse negócio da dança? Isso não é, né, essa união de segurar, todo mundo segurar o fio junto, isso não é do mito de Teseu. E a dança ele faz no momento em que tá todo mundo cabisbaixo, indo para a morte, indo para enfrentar o perigo. Ele fala, não gente, vamos cheer up, vamos levantar aqui, toca uma música pra gente dançar, pra pensar na vitória, nós vamos ganhar. Então também tem essa coisa de animar o povo que está indo por uma situação de dificuldade ali, com a morte iminente. Quem passa a lâmina também pro Teseu é um dos prisioneiros, né? Sim. Sim, tem isso também. No combate ele perde a espada pro Minotauro e um daqueles jovens enviados pro tributo que joga para ele. Então mais um esforço de colaboração de comunidade. Porque no mito, realmente, os prisioneiros não têm protagonismo na biblioteca de Apolodoro, nem na recepção desse mito, em Cortázar, em Borges. E pouco tempo contemporaneamente que na peça Labirinto, né, do Alexandre Costa Patrick, que eles deram ênfase aos prisioneiros, né? E parece que o curta também dá. Se vocês me permitem, eu fiz uma notinha aqui de 4 ou 5, na verdade 18 pontos, assim, itenzinhos. Não, nenhum deles eu vou elaborar como vocês fizeram aqui de uma forma muito mais capaz do que eu, mas pontos que eu observei também um pouco pela leitura do mito. Então, vale lembrar que existe uma etimologia que é debatida, mas que mitólogos modernos tentaram identificar, de Teseu com uma raiz grega pelágica que significa força. Então Teseu seria o forte. Isso parece claro, isso fica bem nítido na hora que ele tem que provar, a primeira vez que ele tem que provar a sua força, e provar, portanto, que é um herói, que é pegar a própria sandália e a espada. E ela está o quê? Embaixo de uma rocha, que só um herói muito forte conseguiria remover a rocha para pegar a sua espada. Outra história, outra lenda, lembra vocês isso? Sim. Qual?
A famosa Excalibur, que o rei Arthur tem lá enviado para retirar. Na mitologia nórdica tem Sigmund, que pega a espada lá, o Nothung, para matar o tal dragão lá, o Fafnir. Então é uma imagem que já estava lá no mito de Teseu e que foi retratada no desenho. Os mitógrafos, de um modo geral, e a gente pode interpretar também Teseu como um êmulo, como um imbatível herói que está ali, um dúplice de Hércules. Então costuma ganhar o epíteto de o Hércules da Ática, que não à toa talvez seja o segundo filme. O primeiro conta a história do Hércules, o segundo de Teseu, no embate aí entre o mundo grego e o romano. A gente destacou tantas características da narrativa épica romana na história do Hércules. Aqui não tinha praticamente nada de acesso a uma cultura romanizada, a Roma, ou a um lugar comum da poesia ou da recepção dos clássicos romanos. Realmente aqui é muito grego. E tinha uma, voltando à cena da dança, tem ali uma muito forte do grego, porque ele transforma a corda do navio em lira, Odisseia pura. Sim, sim. É a símile da lira com arco, ele faz ali da lira com um barco. Então, assim, um elemento que é muito característico. Sim, na sequência, nesse momento ele meio que encanta os animais, os golfinhos e os pássaros dançam ao som dessa lira marítima, uma coisa meio órfica também. Então também. Vi essa nota. Queria destacar uma semelhança da história do mito de Teseu com Hércules, que para mim é muito engraçado. Eu acho a história de Hércules, o nascimento de Hércules, não à toa foi contado como uma comédia de Plauto, uma cena da mitologia muito cômica. E eu defendo que a comicidade está inclusive já na Odisseia. Quando o Homero conta a história, ele já conta de forma cômica, já é pra gente rir naquela passagem. Ou seja, o nascimento de Hércules, estou falando de Hércules, ele tem no centro do mito um engano, né? Júpiter engana a própria esposa de Anfitrião e o Anfitrião nesse momento. Tem também no mito de Teseu um engano. Uma das versões do mito é que Egeu não tinha conseguido ter filhos ainda, então ele trocava de esposas e ainda assim não conseguia ter filhos. Vai até o oráculo de Delfos para arranjar uma solução. Ganha lá um oráculo que ele não desvenda, obviamente, e na volta para casa para numa cidade lá, na cidade de Trezena, e enfim, na mitografia, ora ele seduz a filha do rei, ora o rei entrega a filha para ele prometidamente, e é com essa filha, a Etra, que ele tem um filho que é Teseu. Mas na história, numa das histórias, essa Etra tem um sonho, Atenas manda ela em uma ilha. Quando ela chega na ilha, na calada da noite, diz o Junito, na calada da noite, Poseidon aparece e gera um filho com ela. E Egeu não sabe disso, numa das versões. Então ele é também um marido enganado que cria o filho de um semideus, quer dizer, cria o filho de um deus, sendo um semideus, sem saber que foi enganado, ou com graus de conhecimento desse engano. Então até nessa matriz, nessa mitologema dos mitos, há essa igualdade entre a história de Hércules e Teseu, pelo menos para mim. Nessa jornada do herói, também na semelhança entre Hércules e Teseu, são 12 os trabalhos de Hércules. Teseu sai de Trezena, onde ele é cuidado na história, numa das versões, pelo avô, pelo tal rei Piteu, e por um outro sábio chamado Cônidas, que eu procurei e não achei nada sobre esse cara. Então, nas versões que eu consultei, não tinha o centauro, que aparece ali claramente, que está na história de Jasão. E ele, até chegar em Atenas, ele cumpre 6 trabalhos. O desenho seleciona 2 desses trabalhos. Os 2 são matar o Procrusto e matar o javali. Que na verdade, na história original, é uma porca. Na história original, desculpa, não tem história original. Nas versões mais conhecidas do mito, é uma porca, a porca de Cromion. Mas ele mata mais 4 assassinos.
os mitos pintam esses assassinos como ameaças reais à população. Então talvez isso resgate um pouco dessa... deu uma benesse para esse justiceiro matador. Ele não está matando pessoas quaisquer ou heróis. Ele está ali sendo vingando, salvando as cidades de fascínoros, né? É a força, né? O herói guerreiro. O herói guerreiro, ele é a força personificada, exatamente. E matador de monstros, ele é reconhecido, um dos epítetos é matador de monstros. E agora, o Aristófanes chama ele eu acho que é nas Rãs, se eu não me engano, chama ele de arqueador de pinheiros, dobrador de pinheiros. Porque num desses casos em que ele mata um desses fascínoras, era porque o cara um monstro ficava num dos istmos que ligava Corinto ao resto do continente, envergando os pinheiros, e quando as pessoas passavam, soltava o pinheiro e o pinheiro matava a pessoa. E aí ele vai e faz isso com esse ladrão e mata o cara arqueando um pinheiro. Chama atenção no desenho também para uma cena de reconhecimento, que é a cena em que típico da narrativa antiga, da narrativa trágica, da semiologia trágica, que ele aparece, mostra a espada e o pai reconhece. É você, meu filho, que tinha ficado lá. O mito é muito complexo, como eu disse, tem quase uma dezena de páginas aqui para contar a história do Teseu. Ele vai à frente, todo mundo viu. Quando ele encontra Ariadne e Ariadne entrega o novelo, uma coisa me chamou a atenção no desenho. A história normalmente apela, as histórias dos mitos normalmente apelam para a relação de amor que Ariadne desenvolve por Teseu e, portanto, o ajuda. Né? Isso fica no final recompensado até. Mas eu vendo o desenho, eu vejo uma artimanha, uma coisa mais de intelecto, de engenho. Na hora que ela tem a ideia de entregar o novelo, ela vê a imagem do pai dizendo: ninguém nunca vai conseguir. Se seguir a sua ideia, essa pessoa vai se arruinar. Ela pensa: será que não vai conseguir mesmo? Será que não vai conseguir mesmo? E entrega o novelo. Então, no nível narrativo, a entrega do novelo não fica associado a um elemento amoroso. Ela nem viu o Teseu ainda, ela só vê no momento da entrega. Foi amor à primeira vista? Foi. Mas o que motivou ela a entregar o novelo não foi o amor, foi a artimanha, o engenho, a vontade dela de ir além do que o pai estava dizendo. Não é, né? Será que não? E ela tem uma ideia. Eu achei isso importante, destacar esse papel da figura feminina nessa narrativa de força com um engenho. O abandono de Ariadne, vocês mencionaram já aqui algumas vezes, tem várias versões, e o Dioniso entra nisso aí de diversas formas. Só para dizer aqui de pensar não, só destacar como elementos aqui informacionais a recepção disso, né? Ovídio, nas Heróides, tem uma carta de Ariadne a Teseu, e Catulo também, Catulo 64, tem uma passagem que retrata essa cena de Ariadne esperando na praia, vendo Teseu indo embora, e o quanto isso é sofrido para ela naquele momento. Agora, salta aqui a memória a lembrança de uma série de 10 poemas que ainda Hilst compôs naquele livro Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão. Tem uma série de 10 poemas que se chama Ode Descontínua, se eu não me engano. Isso. E que o Zé Cabaleiro musicou em 2006, 2007. Tem então, um CD. Tem um álbum, tem um CD com esses 10 poemas musicados. E que contam a história, na verdade, do amor de Ariadne, chamada Ariana, e Dioniso. Absolutamente ficcionado, numa outra relação amorosa, de engano e desengano, erótica. Vale a pena, para quem não vou aqui entrar no detalhe, escuto muito, mas não sou conhecedor nem da poética de Daoísmo, nem da música do Zé Cabaleiro. Segue-se em frente, e a última, estou chegando no finalzinho que eu tenho para falar. Quando ele vai entrar para matar o Minotauro, quando ele vai entrar para entrar no labirinto, vocês notaram que aparece um afresco de um touro, que quando ele mata, que ele sai e passa de novo? Aquele afresco é real, aquele afresco está no palácio de Knossos, data mais ou menos de 1400 a.C. e retrata naquela cena um típico esporte, se assim a gente pode dizer, como você falou das douradas, mas um esporte
diferente das touradas propriamente, que é não sei como é que se fala isso em português, que é o curso landês, ou a dança landesa, que é essa arte de pular sobre o boi, não é? Ele faz até as duas coisas. Na luta dele, ele faz as duas coisas. Ele pula sobre o boi e ele, eu não sei qual é o nome daquilo, com aquela capa, mas deve ter um nome técnico para aquela capa vermelha. Com aquela capa ele recebe o touro. Então ele faz as duas coisas, tanto das touradas quanto desse curso landês, dessa dança landesa, né? Dança a palavra não, que é o esporte de pular sobre o boi, praticado ainda hoje na Espanha, de pular sobre o boi. E ele pula, né? E está lá depictado isso. A Catarina destacou muito bem que várias camadas que essa linguagem do desenho aqui nos apresenta. Uma delas é a musical. Vocês separam na música como ela vai naturalmente mudando? Vocês notaram que a Ariadne tem um tema musical que só quando ela entra toca? E repararam qual que é? A música é o epitáfio discípulo, que toca toda vez que ela entra. Depois vejam o filme de novo. A música mais antiga, o registro mais antigo de música grega, que Bernardo. Exatamente. Quando eu conheço essa música, e aí fiquei na memória, aí veio o epitáfio discípulo, que toca ali baixinho, num outro andamento, quando ela aparece umas duas vezes. Achei interessante isso, uma pesquisa também em associação desses elementos. E terminando, só para concordar com a Renata de que talvez esse mito tenha envelhecido mal, esse herói fortão, não sei se equivale mais se compartilha dos nossos valores, não está no desenho, mas tem um elemento do mito que está depois, que não foi contado no desenho, que Teseu, depois que funda, agora, aí ele vai fundar, né? Vai fundar a democracia ateniense, vai promover o cinecismo, o cineitmos, que ele une vários povos da Grécia, cria as categorias de cidadãos, faz um monte de coisa, um monte de reforma, e depois ele volta para o ciclo heróico. Uma das primeiras coisas que ele faz é combinar com um amigo tal do Perito, raptar Helena e Perséfone. Helena ainda não era núbio, ou seja, não tinha idade para casar, ele é criança, e eles conseguem raptar Helena, e aí depois deixam ela numa determinada ilha e vão juntos ao inferno. O motivo de Teseu descer aos infernos é para raptar Perséfone, para depois, eles estão sem esposa, porque você dar sem esposa é muito óbvio. O que você pensa? Vou raptar alguém. E eles foram lá. Então ele raptou uma menor de idade para se casar com ele. Então não é um herói, não é Flor Obrigado.